Atendendo a muitos e muitos pedidos, toca Raul. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. E este é um pequeno resumo da história de Raul Seixas, conhecido também como Raulzito, Maluco Beleza e pai do rock brasileiro. Mas para ele, sabe quem era o pai do rock? Rock do diabo, Rock of the Devil, para mostrar que o diabo não é tão feio como parece. O diabo é o pai do rock, diabo! Foi ele mesmo quem me deu o toque. Raul Seixas viveu intensamente, mas pagou um preço alto no final. Era uma pessoa que se apaixonava pelas coisas e fazia as coisas com muita intensidade e pagava o preço que fosse. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Na verdade, ele nasceu há 76 anos atrás. Raul Santos Seixas nasceu em Salvador, Bahia, em 28 de junho de 1945. Filho de Raul Varela Seixas, um engenheiro, e Maria Eugênia Santos Seixas, uma dona de casa, ele tinha um irmão mais novo, Plínio Seixas. E segundo a mãe, os dois tocavam terror na infância. É um capeta. Ele e o irmão aprontavam toda hora, não era todo dia não. Ele não gostava de estudar e achava a escola desnecessária. Ele e o irmão fugiam das aulas para ouvir rock num lugar chamado Cantinho da Música. Por causa disso, repetiu a segunda série 3 vezes. Uma coisa boa é que ele gostava muito de ler, por isso passava horas na biblioteca do pai, pois o seu sonho era ser escritor ou músico. Conseguiu ser os dois. Na adolescência, ele foi estudar no colégio interno, mas também fugia das aulas para assistir os filmes de Elvis Presley, seu grande ídolo. Ele era tão fã do Elvis que em 1959, junto com seu amigo Valdir Serrão, fundou o fã-clube Elvis Rock Club. E esta é a carteirinha do fã-clube. Em 1962, ele e mais 2 amigos formam uma banda chamada Relâmpagos do Rock. A banda fez muito sucesso em Salvador e algum tempo depois mudou de nome para Os Panteras. Nessa época ele começou a namorar Edith Wisner, filha de um pastor norte-americano que era contra o relacionamento. Ele não aceitava que a filha namorasse um cara que não estudava e só queria saber de rock. Para acalmar o sogro, Raul enfiou a cara nos estudos e em 6 meses conseguiu fazer vestibular e passou para os cursos de Direito e Filosofia. Com o sogrão mais calmo, ele conseguiu se casar com a amada e logo em seguida largou a faculdade. Em 1967, a convite do Gerry Adriani, os Panteras vão para o Rio de Janeiro e gravam o primeiro e único disco como Raulzito e Os Panteras. Trem, trem, levou o meu bem. Trem, vem, me leva também. O disco é um fracasso e pouco tempo depois a banda acaba. O Rio marcou muito minha vida, sabe? Eu levei 2 anos aqui penando, né? Nessa época nasceu sua primeira filha, Simone. Frustrado, Raul volta para Salvador e vira produtor musical da gravadora CBS, ganhando um ótimo salário. Ele foi produtor de vários cantores da Jovem Guarda, mas o seu sonho de ser um cantor de sucesso não estava morto. Em 1970, ele tenta outra vez. Então ele participa do Festival Internacional da Canção com a música Let Me Sing, Let Me Sing. Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. E a partir daí, as portas do sucesso se abriram para ele. Nessa mesma época, ele se interessa por um artigo publicado na revista Pomba sobre extraterrestres e tem seu primeiro contato com o escritor Paulo Coelho, que mais tarde se tornaria seu parceiro musical. Em 1973, ele lança seu primeiro disco solo, que fez muito sucesso com as músicas Ouro de Tolo, Mosca na Sopa, Metamorfose Ambulante e Al Capone. Prefiro ser
vê se te emenda. Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda. Em 1974, ele lança seu segundo disco, Gita, que no idioma sânscrito significa canção ou música. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. E esse foi o seu disco mais vendido. Além de Gita, mais duas músicas fizeram sucesso, Sociedade Alternativa e Medo da Chuva. Viva a sociedade alternativa, viva, viva! Nessa época, ele se separa da Edith após 7 anos de casamento. E ela vai embora para os Estados Unidos e leva a filha. Em 1974, Raul e Paulo criam a Sociedade Alternativa, uma comunidade filosófica baseada nas ideias de Aleister Crowley, um satanista britânico do século XX, conhecido como a Grande Besta 666. Aleister Crowley, que era um satanista famoso na primeira metade do século XX, que se auto-intitulava a Besta do Apocalipse. E o lema da sociedade é: faça o que queres, pois tudo é da lei. Nessa época, alguns fãs ficaram tão alucinados com a ideia que viam Raul como novo Messias. Eu não acredito mais em Jesus Cristo. Eu só acredito em você. E olha só o que ele respondia. Eu não sou nenhum salvador, não. E mesmo que apareça alguém dizendo que é, você tem que buscar isso dentro de você. Procure isso dentro de você, meu. Tá certo? Ok? Não fecha. Tudo isso acontecia bem na época do regime militar. Por causa disso, Raul e Paulo foram presos e torturados e expulsos do Brasil e foram exilados nos Estados Unidos. Em 1975, de volta ao Brasil, Raul lança seu terceiro álbum e duas músicas se destacaram, Tente Outra Vez e A Maçã. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profanos. No mesmo ano, ele se casa com outra americana, Gloria Wacker. O casamento durou 3 anos e desse relacionamento nasceu Scarlett, que hoje em dia faz sucesso na internet. Em 1976, ele lança o álbum Há 10 Mil Anos Atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás. No ano seguinte, ele lança 2 álbuns, o Raul Rock Seixas e O Dia em que a Terra Parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Ele também aparece com seu novo visual cantando Maluco Beleza. Ficar com certeza, maluco, beleza. Em 1979, ele lança mais 2 discos, Por Quem os Sinos Dobram e Mata a Virgem, mas os 2 não venderam bem, não fizeram sucesso. Nessa mesma época, ele engata um relacionamento com Tânia Mena Barreto. O relacionamento durou 1 ano. Ela disse em uma entrevista que a sombra de um menino sempre acompanhava ela e o Raul, e os 2 conseguiam ver. Todo lugar que a gente estava tinha uma figurinha que surgia todo final do dia. Era um molequinho, era uma figurinha magrinha, pequenininha, uma sombra que corria pelas paredes e Raul olhava para mim, eu olhava para ele e a gente já sabia que a sombra estava lá. Vocês viam isso? A gente via. Em 1980, foi lançado o Abre-te Sésamo, e 2 músicas se destacaram, Aluga-se e Rock das Aranha. Duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas. As 2 músicas foram censuradas e Raul foi demitido da gravadora. Nessa época, ele conheceu Ângela Afonso Costa, a Kika Seixas. Os 2 se casaram e em 1981 nasceu Vivian Seixas, que hoje em dia é DJ e modelo. Durante os 2 anos que ficou sem gravadora, ele caiu numa profunda depressão e se afundou no álcool e nas drogas. Em 1982, ele foi tocar num show em Caieiras, na Grande São Paulo, completamente bêbado, e o público, pensando que era um impostor, tentou linchá-lo. Em 1983, ele foi contratado pela gravadora Eldorado e lançou o álbum Raul Seixas, e 2 músicas se destacaram,
Não Fosse o Cabral e Carimbador Maluco. No mesmo ano, ele foi convidado para gravar o especial infantil Pluntiplates 1 na Rede Globo. Pluntiplates 1 não vai a lugar nenhum. Em 1984, ele lançou o disco Metrô Linha 743. No mesmo ano, ele lançou também um disco ao vivo, mas devido ao seu consumo excessivo de álcool e constantes internações para desintoxicação, Raul teve as portas fechadas novamente, ficando mais 3 anos sem gravadora. Mas ele não conseguia aceitar que era doente. Cansei de ir lá para pegar ele, para botar na clínicas e tal, para fazer tratamento. E ele não aceitava a doença, como Raul Seixas, como grande músico, como gênio, porque realmente era um gênio, ele não aceitava a fraqueza diante da bebida, que é a primeira condição que tem o alcoólatra, né? O alcoólico. Em 1987, ele lança seu 13º álbum pela gravadora Copacabana, o Wabap Lubap Lá Bem Bum, e 2 músicas se destacaram, Cowboy Fora da Lei e I Am Gitan. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. No ano seguinte, em 1988, ele lança o álbum A Pedra de Gênesis, com destaque para a música Não Quero Mais Andar na Contramão. Sua última esposa foi Lena Coutinho. Ela também foi sua parceira em várias composições. Nos seus últimos dias de vida, Raul vivia sozinho em seu apartamento em São Paulo e, mesmo doente, não conseguia largar a bebida. Você não pode dizer para um adulto de 44 anos de idade para ele parar de beber simplesmente usando os argumentos que você acha que deve usar. Não, ele tinha as convicções dele, ele decidiu que não ia parar de beber, né? E não era só o fato da pancreatite, foram 20 e tantos anos de alcoolismo. E a família ficava cada vez mais preocupada. Ficou com um pedacinho desse tamanho de pâncreas e não era suficiente para o corpo dele, para o tamanho do corpo dele. Dali em diante a gente ficou muito preocupado com isso. Na manhã do dia 21 de agosto de 1989, Raul foi encontrado morto sobre a cama em seu apartamento por volta das 8 da manhã, vítima de uma parada cardíaca. Devido ao alcoolismo agravado pelo fato de ser diabético e por não ter tomado a insulina na noite anterior, causaram-lhe uma pancreatite aguda fulminante. Morre em São Paulo o cantor e compositor Raul Seixas. Segundo a gravadora WEA, a causa da morte de Raul Seixas teria sido uma pancreatite aguda seguida de parada cardíaca. Seu último disco foi A Panela do Diabo, em parceria com Marcelo Nova, lançado 2 dias antes da sua morte. Raul Seixas se casou 5 vezes e deixou 3 filhas. Ele faleceu aos 44 anos.